Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos para mais uma live de sabedoria, riqueza e vida plena. Então sejam todos bem-vindos. Hoje é terça-feira, dia 18 de julho. O ano é 2023, são exatamente 5 horas e 29 minutinhos de mais um dia. Então sejam todos bem-vindos. Hoje vamos fazer mais uma leitura da palavra de Deus, da palavra do Deus vivo. Hoje vamos fazer a leitura do capítulo 27. Leitura e comentário do capítulo 27 do livro de Jó. O livro da fé, da resiliência e da superação de um homem. O homem que sempre foi leal, fiel e amante, sempre amou e obedeceu a Deus. Então, se você deseja melhorar a sua fé, aumentar a sua fé, a sua resiliência e superação, saber por que as coisas acontecem, porque determinadas coisas acontecem na sua vida, este é o principal livro que você deve ler. É o livro que você deve ler, o livro da superação, da resiliência, da fé. Então sejam todos bem-vindos para mais uma leitura da palavra de Deus. Mas antes de começar, já deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar uma fortalecida no nosso trabalho. Então, vamos fazer nossa leitura, levar um pouco de motivação, de alegria, de fé e confiança para a vida, para a sua vida, para a nossa vida, para a vida de todas as pessoas. Este é o nosso trabalho, levar um pouco de confiança, levar um pouco de motivação, levar um pouco de segurança para a vida de todas as pessoas. E fazemos esse trabalho aqui todos os dias, às 5h29 da manhã, começando bem cedinho. Então, para fazer a nossa leitura, o que nós usamos? A nossa Bíblia Sagrada. Usamos nossa ferramenta de trabalho, que é nossa Bíblia Sagrada, que aqui está, nossa Bíblia Sagrada. É esta a nossa ferramenta de trabalho. O livro da vida, nosso manual de instruções para a vida. Então já vamos começar a nossa leitura, mas antes é preciso que você entenda um pouquinho da história de Jó. O livro de Jó, o enredo dele, é a conversa que Jó tem com 3 amigos. Ou seja, Jó estava passando por muitas dificuldades. Jó tinha perdido sua família, tinha perdido seus filhos, tinha perdido suas riquezas, seus rebanhos, suas terras, e tinha perdido também a sua saúde. Mas Deus enviou 3 amigos para lhe fazer companhia, para Jó, e também para tentar conversar com Jó, consolar um pouco Jó, tirar um pouco do sofrimento de Jó. Então, o livro de Jó, o enredo do livro de Jó, basicamente se traduz na conversa que Jó tem com esses 3 amigos, porque estes amigos foram lá para fazer companhia para Jó, porque ninguém mais queria se aproximar de Jó. Seus amigos haviam sumido, seus parentes, seus familiares haviam deixado também. Fora os filhos, que todos foram mortos, a esposa que o abandonou, os seus servos que foram mortos também. Então Jó ficou sem nada, totalmente perdido, desiludido, sem esperança e também sem saúde, pois Satanás colocou feridas no corpo de Jó, dos pés à cabeça, porque a intenção, o plano de Satanás era que Jó amaldiçoasse a Deus. Colocou tanto sofrimento, tanta angústia, tanta derrota, tanta perda na vida de Jó, que Satanás queria que Jó amaldiçoasse, se revoltasse contra Deus,
renegasse a Deus, e como é que ele consegue que a pessoa amaldiçoe a Deus? Que esta pessoa caia num sofrimento tão grande que venha a tirar a própria vida. É assim que ele conquista as almas, os espíritos, é assim que ele aprisiona os espíritos de Deus. Então, se a pessoa vier amaldiçoar a Deus, e só tem uma maneira de você amaldiçoar e renegar a Deus, que é tirando a sua própria vida. Então esta era a intenção, este era o plano de Satanás com Jó. Mas Jó, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todo o sofrimento, angústia e dor, Jó não fez isso. Jó, quando perde tudo, ele se prostra e diz assim: Deus deu, Deus tirou. Abençoado seja Deus, louvado seja Deus. Então vamos começar a nossa leitura, né, do capítulo 27, agora o capítulo 27 do livro de Jó. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Dê uma fortalecida aí, ajuda a fortalecer o nosso canal para que esta mensagem chegue a mais pessoas. Então, capítulo 27, versículo 1. Então, continuando a conversa aqui, continuando as respostas que Jó está dando para Bildade. Bildade fez uma série de questionamentos, uma série de perguntas para Jó, então Jó agora está respondendo. E Jó responde, né, com parábolas, com metáforas. Então, capítulo 27, versículo 1 diz assim: Ademais, Jó continuou sua parábola e disse, ou seja, continua as respostas aqui para Bildade. Versículo 2: Como vive Deus, que levou embora meu julgamento, e o Todo-Poderoso que aborreceu a minha alma. Como vive Deus que levou embora o meu julgamento, e o Todo-Poderoso que aborreceu a minha alma. Como vive Deus. Versículo 3: Todo o tempo em que meu fôlego estiver em mim e o Espírito de Deus estiver nas minhas narinas, meus lábios, versículo 4, meus lábios não falarão maldade, nem a minha língua proferirá engano. Então, mesmo com tudo que está acontecendo com Jó, mesmo com toda a sua angústia, seu sofrimento, suas perdas, que imagine o que é para um pai perder um filho. O que é? Qual a dor de um pai que perde um filho? Alguém pode imaginar? Qual é o tamanho do sofrimento de um pai que perde um filho? De repente, para muitas pessoas aí, ter filho não significa nada. Fazer filho aí em balada, em festa, fazer filho ao Deus dará. Talvez para esta pessoa ter um filho não significa nada. Ele nem reconhece o filho, não quer nem saber do filho, né? Não quer ser pai, nem ser mãe. Não se trata desse tipo de pessoa, não é desse tipo de pessoa que estamos falando aqui. Mas imagine para um pai que é amoroso com seu filho, que é atencioso com seu filho, que cuida do seu filho, que protege o seu filho, que trabalhou a vida inteira pelo filho. Imagine um pai desses perder o filho. Assim era Jó. Era um pai muito cuidadoso, muito amoroso e muito zeloso com seus filhos. Então imagine a dor de um pai ver o seu filho morto, perder um filho. Imagine qual é a dor de um pai, o que passa na cabeça de um pai, o que passa no coração de um pai que vê um filho morto. Agora, imagine a situação de Jó, que ele não perdeu um, ele perdeu os 10 filhos. Jó tinha 10 filhos e Jó cuidava muito dos filhos, protegia os filhos, zelava pelos filhos, amava os filhos. Então imagine Jó que perdeu os 10 filhos. Imagine Jó que perdeu todos os seus rebanhos, todas as suas riquezas, perdeu suas terras. Imagine Jó que perdeu seus servos, ou seja, toda a riqueza, todos os bens materiais, os filhos, a esposa. Imagine Jó que perdeu também a saúde. Jó era um homem muito saudável, sábio, rico, próspero,
Então imagine que Jó também perdeu a saúde. Mas mesmo assim, ele diz aqui: minha boca não se abrirá para falar maldades, para proferir enganos. Minha boca não vai se abrir para propagar a maldade. Enganos, pecados, minha boca não vai se abrir. Mesmo assim, Jó se manteve firme e forte na sua fé. A dor de Jó era tão grande, o sofrimento de Jó era tão grande, que por diversas vezes ele pediu: olha, Senhor, olha, Deus, faça um acordo comigo, me leve embora, ou me esconda numa sepultura, e quando sua ira, sua raiva acabar, se afastar de mim, me traga de volta. Então, tamanha era a dor de Jó. Mas em momento algum, Jó começou a praticar maldade, perversidade, ser cruel. Em momento algum, ele culpou outras pessoas. Não. Decepcionado ele ficou decepcionado com seus amigos, ficou decepcionado com seus parentes, normal. Mas não desejou o mal de ninguém. Não fez maldade, não proferiu mal contra ninguém. Versículo 5: longe de mim que vos dê razão, até que eu morra, não removerei minha integridade de mim. Então não vou dar razão a vocês que estão aqui me criticando, tentando me julgar, tentando me condenar, tentando descobrir coisas, falar de coisas que eu não cometi, que eu não fiz. Então longe de mim dar razão a vocês. Não vou dar razão a vocês, não. Ele está dizendo, está se referindo no caso aos 3 amigos, que os 3 amigos foram lá para conversar com Jó, para fazer companhia para Jó, para tentar trazer um pouco de conforto para ele, consolar Jó, mas também os amigos foram lá para colocar pressão. Foram lá para colocar pressão. Alguma coisa você fez de errado, é por isso que você está passando por tudo isso, porque as pessoas que, como Jó, eram prósperas, ricas, eram pessoas evoluídas, que tinham sabedoria, mas que de repente estavam lá em cima e caíram, como Jó, como que aconteceu com Jó. Então essas pessoas eram vistas como pecadoras e todos se afastavam. Este cometeu algum pecado, fez alguma coisa de errado, é por isso que Deus o está castigando, é por isso que ele está passando por essa situação horrível agora. Então todos pensavam dessa maneira, todas as pessoas se afastavam de Jó, porque achavam que ele era um grande pecador, que ele tinha feito uma coisa muito grave, tinha cometido um erro muito grave, e por isso que Deus o estava castigando. Mas Jó diz aqui o que ele diz, né? Durante toda a minha vida, enquanto eu respirar, enquanto eu viver, eu não vou proferir o mal, não vou fazer o mal, não vou ser perverso com ninguém. Então, longe de mim dar razão a vocês. Longe de mim, eu não vou remover a minha integridade enquanto estiver vivo. Ou seja, o que ele está dizendo aqui: eu vou continuar fiel, vou continuar seguindo os princípios, vou continuar seguindo os mandamentos. Não é porque essas coisas ruins estão acontecendo que agora eu vou me desfazer da minha integridade. Versículo 6: a minha justiça me agarro, a minha justiça eu me agarro, e não a largarei, a minha justiça. Eu sou um homem justo. Meu coração não me reprovará enquanto eu viver. Então o meu coração não vai me reprovar, porque eu não vou fazer nada de errado, então eu mesmo não vou me reprovar enquanto eu viver. Então a minha justiça me agarro. Eu sou uma pessoa justa e não a largarei, não vou largar a justiça de jeito nenhum, não vou deixar de ser justo de jeito nenhum, porque eu não quero que o meu coração reprove os meus atos. Eu não quero que o meu próprio coração reprove os meus atos. Então vou continuar sendo uma pessoa justa, uma pessoa correta. Vou continuar seguindo os princípios. Não vou praticar maldade, não vou praticar injustiça, não vou fazer o mal.
Não, não é porque eu estou fazendo, não é porque eu estou numa situação ruim agora que eu vou sair roubando, matando, todas essas coisas ruins. Não, eu vou continuar sendo justo, porque eu não quero que o meu coração me reprove. Versículo 7, que meu inimigo seja como o perverso, e o que se levantar contra mim como o injusto. Então eu quero que o injusto seja meu inimigo, que o perverso seja meu inimigo. Eu não quero me aliar, não quero me juntar às pessoas injustas e perversas. Não quero me aliar e não quero me juntar às pessoas injustas e perversas. Versículo 8, porque qual é a esperança do hipócrita, embora ele a tenha adquirido quando Deus retirar a sua alma? Então, qual é a esperança da pessoa que é hipócrita, a pessoa que fala uma coisa e faz outra, a pessoa que diz que não erra, mas está errando, a pessoa que diz que não peca, mas está pecando? Qual é a esperança desta pessoa quando Deus retirar a sua alma? Qual é a esperança dessa pessoa? A quem ela vai dizer que nunca errou? Como que ela vai chegar lá para Deus e vai poder dizer: olha, eu não cometi erro nenhum, não fiz nada de errado? Como? Este é um hipócrita. Esta pessoa é uma hipócrita, né? Qual é a esperança do hipócrita, embora ele a tenha adquirido, quando Deus quando Deus retirar a sua alma? Qual é a esperança do hipócrita quando Deus retirar a sua alma? O hipócrita é aquela pessoa que faz uma coisa, né? Aquela pessoa que faz uma coisa e diz que fez outra. É a pessoa que diz que está fazendo tudo correto, mas na verdade ela está fazendo tudo errado. Versículo 9: ouvirá Deus o seu clamor quando a tribulação vier sobre ele? É uma pergunta que ele está falando. Ouvirá Deus os seus pedidos quando... Ouvirá Deus o seu clamor quando a tribulação vier sobre ele? Ouvirá Deus os seus pedidos quando a pessoa estiver passando por uma tormenta? Se a pessoa é uma hipócrita, se ela está pedindo o que para Deus? Ela está pedindo o certo, sendo que ela está fazendo o errado. Versículo 10. Deleitear-se-á no Todo-Poderoso, ele sempre invocará a Deus. Então ele sempre vai invocar a Deus. O hipócrita sempre vai invocar a Deus. Então ele está fazendo a pergunta aqui: deleitar-se-á no Todo-Poderoso, ele sempre invocará a Deus. Então o hipócrita, ele sempre vai invocar a Deus, né? E não vai saber porque não está sendo atendido. Versículo 11: ensinar-vos-ei pela mão de Deus, aquele que estiver com o Todo-Poderoso, eu não esconderei. Ensinar-vos-ei pela mão de Deus, aquele que estiver com o Todo-Poderoso, eu não esconderei. Versículo 12: eis que todos vós já ouvistes, porque então sois vós todos vãos. Então, se todos vocês já presenciaram a presença de Deus na vida de vocês, então porque vocês estão falando de coisas vãs, de coisas que não existem? Vocês estão tentando me condenar, estão tentando falar de coisas que eu não pratico, sendo que vocês têm o conhecimento, sendo que vocês sabem que eu não fiz as coisas que vocês estão dizendo que eu fiz. Vocês estão dizendo que eu fiz coisas que vocês já sabem que eu não fiz. Vocês sabem como é que eu vivo, vocês sabem qual é a minha conduta, meus princípios, vocês sabem que eu sigo os mandamentos. Então, por que vocês estão falando de coisas vãs, de coisas que vocês já têm o conhecimento? Porque aqui o que acontecia com os 3 amigos de Jó,
falavam para ele, estavam tentando, na verdade, descobrir o que Jó tinha feito de errado. Então os 3 amigos de Jó colocavam pressão para ele e diziam para ele, olha, confesse o seu pecado. Confesse que você errou, não existe ninguém correto, não existe ninguém que nunca tenha pecado, nunca tenha errado. Então talvez você esteja passando por tudo isso, porque alguma coisa lá atrás você fez na sua juventude e agora você está sendo cobrado. Então confesse seu pecado, peça perdão a Deus e continue a sua caminhada. Ele vai te ouvir, ele vai te escutar, ele vai te perdoar e aí você vai estar livre. Livre desse peso, livre dessa carga, livre de tudo isto que você está passando. Então era este o objetivo dos amigos de Jó, né? Eles queriam que Jó confessasse. E Jó vai respondendo aqui, Jó vai sempre dizendo que não tinha pecado, que não era hipócrita, não era injusto, não era perverso, não era da maldade, não era voltado à maldade. E Jó não entendia o porquê tudo aquilo estava acontecendo com ele. Então, é o que Jó diz aqui. Vocês estão fazendo perguntas vãs. Se vocês já me conhecem, se vocês sabem, por que continuam fazendo estas perguntas? Versículo 13. Esta é a porção do homem perverso para com Deus, e a herança dos opressores, a qual receberão do Todo-Poderoso. Então, uma das heranças dos perversos, dos opressores, é não ser ouvido por Deus. Aquele hipócrita, né? Que está sempre pedindo as coisas para Deus, mas está sempre pede uma coisa e faz outra. Diz que faz uma coisa e faz outra. Então, este é a herança do hipócrita, não ser ouvido por Deus. Se os seus filhos se multiplicarem, será para a espada. Ou seja, se os filhos dos hipócritas se multiplicarem, estes vão morrer pela espada. E a sua descendência não se satisfará de pão. Ou seja, sua descendência não terá nem o que comer, por exemplo, né? Ou seja, lá na antiguidade não se falava de riqueza, de bens materiais, mas sim da pessoa não ter nem o que comer. Se os seus filhos se multiplicarem, será para a espada. Se o filho do hipócrita, se o hipócrita tiver muitos filhos, vai ser para a espada. Quem vive para a espada, morre pela espada. Perfeito? E a sua descendência não se satisfará de pão, não terá nem pão. Versículo 15: aqueles que permanecem nele serão enterrados na morte, e suas viúvas não chorarão. Então, aqueles que permanecem nele serão enterrados na morte, e suas viúvas não chorarão. Ou seja, o hipócrita, né? Ele será enterrado. Aquele que permanece fiel ao hipócrita vai ser enterrado com ele, e suas viúvas não chorarão, porque ele não vai fazer nenhuma falta, não fará falta. Versículo 16: ainda que ele amontoe prata como pó e prepare roupas como barro, ainda que ele amontoe prata como pó e prepare roupas como barro. Então, ainda que ele amontoe muitas riquezas, tenha muita prata, muitos recursos, ele perante a Deus não tem valor algum. Versículo 17: ele pode prepará-las, mas o justo as vestirá, e o inocente dividirá a prata. Então ele pode preparar muita roupa, mas o justo é quem vai vestir. E o inocente é que vai ter toda a prata. Toda a prata. Então, mais uma vez aqui se refere à batalha do bem contra o mal. Quando você acha que o mal de repente está vencendo, não se engane, não se engane. Não existe
a menor possibilidade do mal vencer o bem. O mundo não caminha para a desgraça. O mundo, ele caminha para a harmonia, ele caminha para a paz, ele caminha para a alegria, ele caminha para a felicidade, ele caminha para a saúde, ele caminha para a riqueza, ele caminha para a prosperidade, ele caminha para a vida plena. O mundo, o universo, ele vai se ajustando o objetivo do universo é a harmonia. É a harmonia. Não existe possibilidade do mal vencer esta guerra. Esta é uma guerra perdida. Satanás já foi derrotado. Ele só ainda não reconheceu. Então é como Adolf Hitler, para quem não sabe da história de Adolf Hitler já estava totalmente derrotado na Segunda Guerra Mundial. Ele já tinha perdido a Segunda Guerra Mundial. Mas, no entanto, ele não desistia. Então, seus generais vão abandonando, seus generais vão desertando, os generais vão se entregando, vão fugindo, todas estas coisas. Então, Hitler começou a alistar o quê? Crianças. Hitler começou a alistar crianças para lutarem pelo exército alemão. Simples assim. Ele já sabia que tinha perdido. Ele já sabia que estava derrotado há muito tempo. A mesma coisa é Satanás. Satanás já sabe que perdeu a guerra. Mas ele continua ali por teimosia. Porque o universo tem que se ajustar, o universo tem que entrar em harmonia. Não tem outro caminho, não tem como o mal vencer o bem, não se engane. Então, o que diz aqui este versículo, o que diz aqui esta parábola é exatamente isto. Então, ainda que o perverso, que o hipócrita, que o injusto, que o maldoso, ele amontoe prata como pó, ou seja, riqueza, recurso, dinheiro e o escambau que existe hoje, e prepare roupas como barro. Ou seja, ele tem muito ouro, tem muita prata, tem muita riqueza, tem muita vestimenta. Ele pode prepará-las, sem problema algum, mas o justo as vestirá. O justo vai vestir esta roupa, e o inocente dividirá a prata, porque Deus não trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano, ano após ano, fazendo riqueza, recurso, dinheiro, ouro e prata para uma única pessoa. Não existe isso, não existe essa menor possibilidade. Deus trabalha para todos nós. Deus trabalha para todos nós em igualdade. Em igualdade. Querendo você ou não, aceitando isso ou não. Aí vem essa questão, essa besteira de capitalismo, comunismo, socialismo. Deus não quer nem saber disso não. Para de ser trouxa, para de ser idiota. Deus não é capitalista, Deus não é de direita nem de esquerda, Deus não sabe nem o que é isso. Isso aí é coisa que os idiotas não, os espertos criaram para que os idiotas briguem. O esperto cria uma denominação idiota para que o idiota brigue por aquilo. Simples assim. O esperto nem tá nem aí se é de direita, se é de esquerda, se o governo é de direita, é de esquerda, se é comunista, socialista. O esperto não tá nem aí não. Ele cria a idiotice para que o idiota brigue. Exatamente assim. Então o que diz aqui é exatamente isso. O universo ele quer a harmonia. Então, para você ter uma ideia, por que o mal não pode vencer de jeito nenhum? Presta atenção no que eu vou te falar. O bem tem força, o mal também tem força, mas só Deus tem o poder.
Só Deus tem o poder. Aí eu pergunto para você, que é um pouquinho mais esperto, de que lado Deus está? Você acha que Deus está do lado do mal? Você acha que é assim que funciona? Você acha verdadeiramente que tem como o mal vencer? Você acha que o cara lá que cria tudo, ele está do lado do mal, da maldade, da guerra, da violência? É esta a ideia mirabolante, a ideia absurda que você tem de vida, que o mal vai vencer? Aonde? Versículo 18: Ele constrói sua casa como a traça e como uma tenda que o guarda faz. Ele constrói sua casa como a traça e como uma tenda que o guarda faz. Versículo 19: O homem rico se deitará, mas ele não será recolhido. Ele abre os seus olhos e ele não será o homem rico. Lembrando aqui que pode até você pensar que ter riqueza, ter prosperidade é coisa ruim. Não, não é de jeito nenhum. Como já expliquei aqui, existem duas riquezas. A riqueza criativa, que é aquela riqueza de Deus mesmo, que é aquela riqueza que diz assim: eu tenho para mim e para todos. E tem a riqueza destrutiva, a riqueza competitiva, que diz assim: eu tenho só para mim. Tudo foi feito só para mim. Esta é a riqueza, e é a riqueza que Jesus diz, que é dita na Bíblia também, que esta riqueza é a riqueza maldita, a riqueza daquele que não vai entrar no reino dos céus. Mas a riqueza construtiva, a riqueza criativa, é a riqueza mais bem vista por Deus, porque é aquela riqueza da abundância, da prosperidade, da pessoa que tem para ela e para todos os outros. E quanto mais você dá, mais você tem. Funciona assim, é uma lei. Esta é a lei de Deus, é a lei do universo. E não tem como você se desfazer dessa lei. E não tem nem como Deus, nem o universo se desfazer dessa lei. Ele criou. Então ele criou para todos nós. Versículo 20. Terrores tomam conta dele como as águas, uma tempestade o rouba à noite. Então, terrores é aquela pessoa que tem medo de perder a sua riqueza, tem medo de perder o que ela tem medo de perder a vida, tem medo de perder tudo. Mas é uma idiotice, é uma burrice, porque nada é seu, tudo é só alugado. Nem sua vida é sua. A vida não é tua, tu não sabe quando tu vem, nem quando tu vai. Né? Então, a pessoa que tem esse tipo de riqueza, que é a riqueza onde ele tem que ficar se escondendo, viver com 1000 guarda-costas. Porque é a riqueza competitiva, onde ele teve que tirar de outras pessoas para ter. Não foi Deus que deu. Não foi Deus que deu. Ele tirou dos outros. Versículo 21. O vento do leste carrega-o, e ele se vai, e como uma tormenta arremessa-o para fora de seu lugar. Então o vento do leste carrega-o, e ele se vai, e como uma tormenta arremessa-o para fora de seu lugar. Versículo 22. Porque Deus lançará sobre ele e não lhe poupará. Fugiria feliz de sua mão. Então Deus vai lançar sobre ele, vai lançar todo tipo de desgraça, todo tipo de sofrimento, de dor, de doença, de tudo. Porque é uma pessoa hipócrita, é uma pessoa do mal, uma pessoa ruim. Como diz aqui Jó, como eu posso proferir maldade, praticar maldades e não ser julgado pelo meu próprio coração? Então, você quer saber se você está bem? Como é que está o seu coração? Como é que está a sua paz? Você tem paz de espírito? Você, um pequeno teste que você pode fazer, quando você
deita para dormir, você dorme? Verdadeiramente você dorme? Você tem um sono reconfortante, você tem um sono apaziguador, você tem um sono onde que você realmente você descansa? Ou você acorda mais cansado do que você foi dormir? Ou você não consegue nem dormir, fica se revirando na cama de um lado para outro, levanta para cá, levanta para lá, vira de um lado, vira do outro, não consegue dormir, tem insônia. Então, se você quer saber, um pequeno teste, se você tem paz de espírito, um pequeno teste é você perceber se você dorme, se você descansa, se você consegue ter um sono reconfortante. Por mais que você acorde cedo ou vá dormir tarde, mas você verdadeiramente aquelas horas que você ficou dormindo ali foram horas de sono, horas que você realmente se recompôs. Então é uma maneira de você saber se você tem paz de espírito e se o seu coração de repente não está lhe condenando. Versículo 23, o último versículo aqui do nosso capítulo, da nossa leitura de hoje. Lembre-se sempre, o que nós fazemos aqui é ler e comentar todos os versículos, todos os capítulos da Bíblia. Então, nós estamos dizendo aqui que de repente nossa avaliação, né, de tudo que nós fazemos aqui esteja 100% correto, né? Nossa visão esteja correta. Porque aqui não tem nada programado, não tem roteiro, não tem nada pré-estabelecido, não. É o que vem verdadeiramente à nossa cabeça aqui na nossa leitura. Então, o último versículo diz o seguinte: homens baterão palmas para ele e assobiarão do seu lugar. Então ele vai perder o lugar, vai perder a sua vida, e outros virão e tomarão conta de tudo aquilo que era dele, daquele homem hipócrita, perverso, maldoso, pessoa ruim. Perfeito? Então o que Jó está dizendo aqui é que ele não é nada disso, ele nunca foi nada disso, ele não era nada disso, ele não era uma pessoa perversa, hipócrita, ele não dizia uma coisa e fazia outra, porque você tem que ter sentido na sua vida. Deus não tem meias palavras, Deus não tem duas palavras. Deus, ele é plenitude em tudo, é amor incondicional, é tudo. É paz incondicional, é riqueza incondicional, é alegria incondicional, é felicidade incondicional, é bondade incondicional, é generosidade incondicional. Não adianta você tentar fazer negócio com Deus, não vai dar certo. Nunca tente fazer negócio com Deus, não vai dar certo. Não vai dar certo. A grande questão aqui de Jó era exatamente essa. Satanás dizia para Deus que toda aquela obediência, todo aquele amor, toda aquela lealdade, toda aquela fidelidade, toda aquela fé que Jó tinha em Deus era só negócio. Que Jó era um interesseiro. Jó era um interesseiro, e foi por isso que Deus permitiu para que Satanás mexesse na vida de Jó, mexesse em sua família, mexesse em seus recursos, mexesse em suas posses, mexesse até em sua saúde. A única coisa que Satanás não podia fazer era tirar a vida de Jó. Deus não permitiu que Satanás tirasse a vida de Jó. Se Jó quisesse tirar, era problema dele, mas Satanás não podia tirar, Deus também não ia tirar. Perfeito? Que era para testar a lealdade, a fidelidade, se Jó era mesmo tudo aquilo, ou se Jó era só um cara interesseiro, porque Deus dava tudo para ele e Deus protegia ele. Então, é por isso que não adianta você tentar fazer negócio com Deus, não vai dar certo. Você não vai ganhar. Você não vai ganhar, não faça isso. Não tente fazer negócio com Deus. Ou você é o que você está dizendo que é, ou então deixa isso, não brinca com isso não. Não vai dar certo. Perfeito? Então esta foi a nossa leitura de hoje, nossa leitura e comentário do capítulo 27 do livro de Jó. Então, para você que nos acompanhou até aqui, então não deixe de deixar seu like,
fazer seu comentário, de se inscrever aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida aqui no nosso trabalho. Você não paga nada com isso, também não é trabalhoso para você fazer isso, é só você apertar um botãozinho aí no seu celular, seu aparelho de telefone, no seu computador, no seu tablet, onde quer que você esteja assistindo aqui. Então, nosso compromisso é novamente estarmos aqui, nosso compromisso é voltar amanhã, aliás, nosso compromisso é voltar amanhã no mesmo horário, 5h29 da manhã, para logo cedo trazer uma palavra de conforto, de alegria, de motivação para a sua vida, com a nossa Bíblia Sagrada, com a palavra de Deus vivo, com a palavra do Deus vivo. E se você acredita nisso, tudo bem, mas se você não acredita nisso, também tudo bem. Não estamos aqui para questionar a religião e a crença de ninguém. Então, faça você um ótimo dia, faça você um excelente dia. Nunca se esqueça, é você que faz o seu dia. E até amanhã, se Deus assim nos permitir. Bom dia a todos.